Eu acho que fomos uns justos vencedores. Só queria entender quais são os critérios para ser um árbitro FIFA no Brasil. Se é um critério técnico, um critério político ou algum outro tipo de critério. Certamente hoje não vimos um critério técnico. Um árbitro para apitar um jogo desse tamanha importância, ele tem que saber manejar, tem que ter mais traquejo. Creo que no hay liga en el mundo que los arbitrajes saquen tantas tarjetas amarelas al jugador de campo, al banco de suplente, como en la liga brasileña. Classificação do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras também aparecendo na quinta posição com 17 pontos, Bruno. Então há 4 pontos, é isso, da liderança do Botafogo, né, que é o líder do campeonato. Palmeiras ali em quinto lugar. O Galo fica em nono, né, permanece com 13 pontos, está um pouquinho mais distante. A gente vira a página também, claro, o jogo de ontem não teve interferência nenhuma nessa parte da tabela, mas mesmo assim só mostrando que o Z4 nesse momento é ocupado por Grêmio, Criciúma, Fluminense e Vitória. Vamos acionar as nossas repórteres, Mari, para a gente repercutir, então, a vitória importante do Palmeiras ontem em Minas. Vamos começar, então, com o Palmeiras, atualizando tudo, então, do lado do Alviverde, que saiu feliz de Belo Horizonte com os 3 pontos em um jogo muito quente, Duda. No primeiro jogo do Palmeiras na Arena MRV. Mari, abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes. Uma goleada, mas como o próprio Piquerez disse após a partida, que poderia ter sido ainda maior. Faltou eficácia, foi o que disse o jogador, mas os 4-0 foram muito importantes. Uma vitória que dá mais confiança para o time do técnico Abel Ferreira, a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai conseguindo esse ritmo, vai se impondo cada vez mais, e o Abel Ferreira também vai melhorando a cada partida esse time do Palmeiras. Destaque, como vocês disseram, para o Estevão, mais uma grande partida, mais um golaço, para a gente ter noção, né? 3 finalizações, 4 dribles. O Estevão segue rabiscando, né, todos os seus adversários. Todo mundo que enfrenta segue sendo um destaque, assumindo esse protagonismo aos poucos. O Palmeiras teve 20 finalizações, poderia de fato ter marcado mais, foi o que ficou, né, faltando, mas os 4-0 foram muito importantes e também assumindo essa ponta, né, da tabela ali. A quinta colocação para o Palmeiras é muito importante e era um adversário direto também nessa tabela de classificação, estavam muito próximos os dois. Mas uma vitória que dá, de fato, mais confiança para o time do técnico Abel Ferreira, que agora enfrenta o RB Bragantino na próxima quinta-feira. Uma preocupação no jogo de ontem, aliás, 2, né? O Estevão sentiu o tornozelo, depois também ali já no finalzinho da partida, o Lázaro também acabou sentindo a coxa direita. Vão ser, obviamente, reavaliados aqui em São Paulo, aqui na Academia de Futebol, para, né, seguirem a temporada do Palmeiras. Mais um destaque, falando justamente sobre essa sequência do Palmeiras, a gente ainda teve ali, né, a confusão, aquela cotovelada do Marcos Rocha no Paulinho, que não foi vista pelo árbitro, que também deixou o jogo quente, mas que não atrapalhou os planos do Palmeiras. Então, uma vitória que dá, de fato, confiança para os próximos jogos, para as próximas partidas, e que também coloca um pouco de panos quentes em toda essa situação que aconteceu nessa novela do Dudu nos últimos dias. O Piquerez também falou sobre isso, nós vamos repercutir daqui a pouco. Agora, selada a paz, pelo menos por enquanto, uma vitória importante, o torcedor está feliz e o Palmeiras segue ali na quinta colocação, querendo mais uma sequência positiva nesse Brasileirão. Duda, obrigado, viu? A gente volta já já com a Duda, então, com, né, a repercussão também do caso Dudu, Mari. Bom, se a Duda abriu a entrada dela com um sorriso, a tranquilidade do lado do Palmeiras, não é essa a mesma situação do lado do Atlético, né, Vitória? Muita reclamação, muita bronca do lado do Galo após a goleada sofrida na Arena. É isso, Mari. Bom dia para você, para o Bruno, vocês do estúdio, quem nos acompanha. O Atlético teve essa primeira derrota no Campeonato Brasileiro, uma derrota muito amarga por 4-0, mas claro que uma coletiva de imprensa pós-jogo, com a presença do diretor executivo de futebol e o treinador, que dura mais de 45 minutos, mostra o descontentamento do que aconteceu durante a partida, porque o Atlético ficou muito claro que sentiu muito a saída do Hulk. A gente lembra que a expulsão do Hulk aconteceu aos 31 minutos do primeiro tempo, praticamente 5 minutos, pouco mais de 5 minutos depois do primeiro gol da partida, por um árbitro, que o Hulk já teve uma situação que no ano passado, em novembro, pelo Campeonato Brasileiro, no empate com o América, o Rodrigo José Pereira de Lima também expulsou o Hulk por reclamação excessiva, né? E tanto que ele coloca
na súmula dessa vez, deste jogo, exatamente o que o Hulk fala, que ele falou ali naquela gravação, a hora que ele está saindo do campo, que ele olha para a câmera da transmissão e fala que tá tudo gravado, tá tudo gravado. Ele pergunta o porquê do cartão amarelo, só que de maneira assintosa, e essa é uma maneira que os árbitros podem sim adverti-los com cartões. Fora isso, os cartões da partida, né? Foram 8 jogadores advertidos, também tiveram jogadores do Palmeiras, e também o Gabriel Milito levou um cartão amarelo. Então, 9 cartões amarelos. Aliás, 8 cartões amarelos, porque o do Paulinho foi um vermelho. Porque, além de tudo, já tinha o Hulk voltando, tinha 9 desfalques para essa partida, Zarate jogando ali, ainda se recuperando de uma torção no tornozelo na vitória contra o Bragantino, e forçando, né, fisicamente também essa questão. Agora o Gabriel Milito vai ter que pensar na próxima rodada em jogar sem Hulk, sem Paulinho, além de já não ter Vargas, não tem Alan Franco, os jogadores que estão pela seleção brasileira, pela seleção, aliás, na Copa América, e também não tem o Guilherme Arana. Pelo menos vai ter retorno de Everson, Maurício Lemos e Batalha, que estavam suspensos nesse último jogo. O Atlético também joga contra o Vitória na quinta-feira, fora de casa, e não pensa em outro resultado que não seja vencer o próximo adversário. Mari. Dupla, vocês voltam, tá? Tanto a Duda quanto a Vicky, para a gente conversar mais, tanto sobre o Atlético quanto sobre o Cruzeiro, sobre a história do Dudu. Cartões de Hulk por temporada pelo Galo. Em 2021, 9 amarelos e 1 vermelho, total de 10. Em 22, 10 amarelos e não foi expulso. Em 23, 21 amarelos e 2 vermelhos, então dobrou aí, mais do que dobrou. E 2024 já são 8 e 1 cartão vermelho nesse início de temporada. A gente considera também o segundo amarelo, tá? Como vermelho, não necessariamente expulsão direta, mas recebeu um cartão vermelho durante o jogo. Então a gente tem que repercutir ou analisar muito esse comportamento do Hulk, mas a gente parte então da análise do lance de ontem. 3, né? 2 amarelos mais o vermelho, e se ela concorda ou não com essa punição. E aí, hein, Renata? Bom dia. Bom dia, Bruno, Donk, Mari, 2 vezes Mari, fã de esporte. Nós temos aí a grande polêmica, né? O cartão do Hulk. E aí, Bruno, o que eu gosto sempre de trazer? Eu acho que a gente sempre tem que ir na regra do jogo. O que a regra do jogo fala? O que a regra do jogo traz? A regra do jogo traz que o cartão amarelo, regra 12, tá? Faltas e incorreções. O cartão amarelo pode ser aplicado quando o jogador desaprova, através de palavras ou ações, as decisões da arbitragem. Então, não é necessariamente ele falando algo. Se ele tem uma ação assintosa, se ele tem uma ação mais forte, ele pode receber um cartão de gestos das decisões da arbitragem. Não é necessariamente só palavras. E aí a ação, o gesto também conta muito. Isso aos 31 minutos. O que a gente tem que falar a respeito disso? Principalmente, a critério da arbitragem. Qual é o nível de tolerância? Porque você falou, Rê, que tinha que estudar o árbitro pela característica do árbitro. Ele é um árbitro que dá... Porque ele deu o mesmo cartão, como a Vitória lembrou, na mesma condição para o Hulk num jogo da temporada passada. Exatamente. E olha, não é só isso, né? A gente analisa o árbitro, que é um árbitro que, quando você pega o último jogo dele, que foi Vitória e Botafogo, ele aplicou 9 amarelos. Dos 9 amarelos, só 4 foram por entradas. 5 cartões que ele aplicou ali foram por justamente você retardar reinício de jogo e reclamação. A maioria dos cartões dele no último jogo já tinha sido por conduta. Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta, Rê, porque aí eu entendo também quando a torcida do Atlético ficou tentando entender exatamente essa velocidade dos cartões. Porque é claro que a gente sabe que o Hulk é um cara que tem ficado mais nervoso nos jogos. A gente vê até pela média dele de cartões por ano. No ano vitorioso do Atlético, 10. Aí depois 9. E ali ele se segurou, hein? Porque ele ficou pendurado por várias e várias rodadas. Lembra? A rodada final ali, a reta final, 7 jogos, ele ficou pendurado. Você vê um crescimento do incrível Hulk realmente explodindo até chegar, acho, nessa temporada que ele tá com menos paciência. Mas a tolerância existe? É possível levar para a interpretação de que a tolerância com alguns jogadores ela é menor? Eu acho que você pode ter vários tipos de interpretação. A questão da tolerância, daqueles jogadores ali que a gente já tem, querendo ou não. Porque o Luiz Fabiano falou isso ontem no resenha. Ele falou, eu era muito marcado, eu até falo pro Hulk, mesmo
pro Luiz Fabiano ontem no resenha, ele falou, não acho que era para isso, mas eu sei que quando o jogador já tá tão marcado assim, às vezes é bom você dar um passinho atrás, que é o que o Abel tentou ficar calado um tempo, o Gabigol, o Hulk. Pode existir uma tolerância menor? Eu acho que pode, mas depende muito do árbitro também. Então você tem essa questão. Qual é o perfil do árbitro que está ali fazendo aquele jogo? É um árbitro que não controla, não é tão experiente e que ele se esconde atrás do cartão. Portanto, galera, essa foi a situação envolvendo Atlético Mineiro e Palmeiras, a goleada sofrida pelo Galo. Teve até o presidente detonando geral, detonando o juiz da partida na saída de campo. Então, realmente, situação bastante complicada. Teve Paulinho expulso, Hulk expulso. Então, a situação ficou bastante ruim para o Clube Atlético Mineiro. Perdeu 2 jogadores importantes para a partida que acontecerá lá no Barradão, Vitória e Atlético Mineiro. Então, portanto, essa é a situação envolvendo. Teve análise ali da Renata, né, falando sobre a situação do Hulk, sobre a situação do juiz da partida. Quero que você coloque nos comentários a sua opinião sobre tudo isso que aconteceu no jogo de ontem na Arena MRV, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixe o seu like, que é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Lembrando que nossa meta é 40 mil o mais rápido possível e eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!